Olá pessoal, como vocês estão? Hoje a gente está aqui nesse podcast participando do Jornada na Web e a gente vai falar de um problema de saúde pública muito relevante. Então, eu não sei se você sabe, mas o saneamento básico ele é um direito garantido por lei, desde a Constituição Federal de 1988, e o mais importante disso tudo é que aqui no Brasil a falta traz efeitos negativos muito grandes, que refletem diretamente na renda, na educação e principalmente na saúde da população. Não só no Brasil, no mundo todo. E é isso que a gente vai abordar hoje, o quanto que isso impacta o desenvolvimento do país e a qualidade de vida das pessoas. E aí, Nath, você sabia que dados de 2021 demonstram que 44% dos brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e 15% não têm acesso à água tratada? No Brasil, em 2021, foram 130 mil internações por doença de veiculação hídrica que poderiam ter sido evitadas. Um absurdo, né? Sim. E nossa, Vitória, que contraditório, porque assim, o Brasil ele possui 12% das reservas de água doce do planeta inteiro e 53% dos recursos hídricos da América do Sul. Aí eu fico me perguntando, me questionando, sabe? Será que a gente está administrando bem esse recurso que é tão precioso para a gente e para o mundo? Será que a gente está administrando isso em prol da saúde da população brasileira? E aí a gente também se pergunta, por que o saneamento básico ainda é tão inacessível, a tantos brasileiros, quase 50% dos brasileiros não têm acesso a saneamento básico. E como que o governo tem agido em relação a isso, Como que a gente vai tentar resolver esse problema? Eu acho que é válido para a gente começar a nossa discussão, afinal, a gente se questionar o que é saneamento básico. Você sabe me explicar? Eu vou te explicar agora. Que segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, o saneamento básico é um conjunto de serviços e infraestrutura de abastecimento de água, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem de água pluvial urbana. E todo esse serviço ele vai ser coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Nossa, eu não sabia que o saneamento básico incluía tudo isso, não. E, historicamente, a gente pode falar que o investimento no saneamento básico, no nosso governo, ele ocorreu de forma muito pontual. Então, não tinha nenhuma visão de planejamento global por parte do poder político, de planejamento futuro, sabe? Então, é por isso, além da participação do setor privado ter sido pequena, basicamente inexistente nesses anos todos, faltou uma definição muito clara das responsabilidades de cada esfera do governo, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A gente vê que foi um investimento desorganizado, Não foi planejado lá desde o início, Sim, não foi, nada planejado. E esse descaso que a gente mencionou acima, porque a gente, eu acho, pode classificar como descaso, a gente pode remeter a um abandono, assim, por parte do Estado. E assemelha também muito a uma ineficiência, ou até mesmo uma incompetência do próprio Estado. Nas décadas de 70 e 80, tinha uma frase: o predomínio da visão de que os avanços nas áreas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos países em desenvolvimento, que no caso é o Brasil, resulta na redução das taxas de mortalidade. E por conta dessa frase, por conta desse predomínio dessa visão, isso foi fundamental para consolidar no Brasil o Plano Nacional de Saneamento, o PLANASA, que ele foi formalizado lá em 1971. Só que aí a gente vê assim um paradoxo, porque em 1990 foram criados vários programas federais para o saneamento básico, como o PRONURB, PROSANEAMENto, PAS, FUNASA, que foram voltados para a população com menor renda, que tinha menos de 7 ou 12 salários mínimos. Porém, a gente vê que o Brasil tentou seguir essa linha dos países em desenvolvimento, investiu nisso, mas a gente não teve sucesso. Porque até 2006, apenas 15% do esgoto sanitário gerado nas regiões urbanas dos municípios do Brasil era tratado. E atualmente, a gente tem que 100 milhões de brasileiros não têm coleta e tratamento de esgoto, além de outros 35 milhões que não têm água tratada e encanada. Então a gente vê que, apesar do investimento e de toda essa infraestrutura, a gente não conseguiu surtir efeito, E é um absurdo esse tanto de brasileiros sem água tratada, encanada e tratamento de esgoto. E a gente pode ver também que a distribuição desses serviços de saneamento que a gente acabou de mencionar é muito desigual no nosso país, quando a gente vai comparar diferentes regiões. Porque, por exemplo,
Lá no Sudeste, a gente tem que 80% da população tem acesso à coleta de esgoto. Mas quando a gente vai olhar para outra região como o Nordeste, isso cai abruptamente para 30%. E pior ainda mais no norte do país, que só tem 14% da população tem acesso à coleta de esgoto. Impressionante, né? Desigualdade absurda. Sim, né? absurda. Em relação ao acesso à água potável, que a gente mencionou, no Sudeste, mais de 90% da população tem esse acesso, mas no Norte, só 60% da população, quase metade da população não tem acesso à água potável. E a gente pode ver que isso acontece muito porque tem perdas na distribuição dessa própria água. Dentre as 100 maiores cidades do Brasil, as 20 que tiveram a pior avaliação nos indicadores de saneamento, ou seja, dentre essas 100 maiores cidades, ou seja, são cidades grandes ainda, não são todas as cidades, e as 20 que tiveram essa pior avaliação, 51% da água produzida era desperdiçada na distribuição por conta de tubulações antigas e os denominados gatos, sabe? E isso reflete realmente uma falta total de infraestrutura, né? Descaso do governo também. E aí a gente pensa por que esses dados incomodam tanto a gente, né? Por que a gente precisa de saneamento básico? E aí a gente vê que os benefícios do saneamento, entre eles está o desenvolvimento do país, o aumento da qualidade de vida das pessoas. Se a gente aumentar isso e trazer para todas as pessoas, a gente vai ter melhoria na saúde da população, principalmente de criança, com diminuição da mortalidade infantil e a contenção de doenças, especialmente aquelas de veiculação hídrica, como a cólera, disenteria, febre tifoide, verminoses intestinais, que correspondem a quase 485 mil mortes anualmente. Eu vi que o Instituto Trata Brasil fez um estudo em 2018, que ele projetou a universalização do serviço de abastecimento de água. Tipo, 100% do país com abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Com isso tudo, o país teria um balanço positivo de 1,1 trilhão. E isso ainda somando os benefícios gerados nos indicadores socioeconômicos do país, que é algo que dá uma visão melhor no país globalmente também. E o custo para realizar isso é menor, ou seja, fica um balanço positivo ainda. E o custo para levar o saneamento básico para todos os brasileiros até 2033, daqui 10 anos, é estimado em 508 bilhões, sendo que os serviços de água e esgoto são responsáveis por 60% desses custos. Isso porque as pessoas que estariam sendo beneficiadas pelo saneamento básico, pelo tratamento de esgoto, de água potável, são pessoas que deixariam de ficar doentes, de se internar por conta de diarreias e outras complicações causadas pela falta de saneamento básico, complicações básicas e fáceis de ser tratadas. E aí isso não sobrecarregaria o sistema de saúde e não geraria custos para o sistema de saúde, por isso que diminui. A gente vê que, assim, é pior para o Brasil não investir do que se ele estivesse investindo, né? Sim. Porque é mais custoso para o Brasil, gera mais custos, ele não investir. Porque se ele tivesse investido, ele teria um retorno de 1,1 trilhão. E ele não investe. Tanto que o retorno é melhor nos estados, né, que são mais desenvolvidos, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia. Eles são os estados que mais investiram no saneamento básico. E a gente vê que os índices nesses estados, que Sudeste e Sul, estão excelentes. E aí a gente esbarra num problema, né? Que para o Brasil atingir essa meta, precisaria aumentar em 62% o investimento. Só que a gente tem que os investimentos nos últimos 8 anos foi de 13,6 bilhões. 8 bilhões a menos do que a gente precisa para atingir essa meta. E aí a gente tem uma ideia de que se a gente continuar investindo só isso, a nossa universalização do saneamento básico vai ser atingida só em 2050. Ou seja, a gente vai ter um atraso de mais de 20 anos para conseguir atingir essa meta, né? É muito tempo. Muito tempo. E aí a gente se pergunta, quais são os principais problemas e desafios relacionados ao saneamento básico que existe hoje no Brasil? E a primeira coisa que vem na cabeça é que é uma falta de ação política, né? Para que as obras do saneamento avancem com a agilidade que precisa, né? Alguns entraves identificados por gestores públicos que impedem os avanços nessa área são a burocracia financeira, que é muito no Brasil, né? Dificuldade nos licenciamentos, ausência de projetos e baixa capacidade de gestão e eficiência dos órgãos públicos. Impressionante como tudo sempre esbarra na falta de gestão, né? Sim. Com a tentativa de sanar esse problema, né, foi estabelecido o novo Marco Legal do Saneamento Básico, Lei 14.026 de 2020,
que veio trazendo melhorias para o setor do saneamento, né? O objetivo desse marco é tornar os serviços acessíveis para toda a população brasileira, né? Conseguir fazer com que ele atinja mais pessoas. E aí, a gente foi estabelecido novas metas. E aí, até o final do ano de 2033, a gente espera que 90% da população tenha acesso à coleta de esgoto e que 99% da população tenha acesso à água tratada, né? É uma meta ousada, né? Sim, porque em 2018 a gente estava 53% com a coleta de esgoto e mais ou menos 83% com a água tratada, a população brasileira. E aí a gente fica se perguntando, então quais são os caminhos para uma possível ampliação do saneamento básico aqui no Brasil? E a ONU, ela criou meio que esse caminho pra gente, que ela estabeleceu metas. Ela criou a Agenda 2030, que contém os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o ODS 6, que é um desses objetivos, é o objetivo que visa garantir a universalização do acesso à água e ao saneamento para todos até esse ano, que é de 2030. Mas para isso ser possível no Brasil, é fundamental a ampliação dos investimentos no setor, por meio de investimentos em saneamento básico, viabilizados principalmente a partir das mudanças promovidas pelo esse novo marco legal de saneamento que a Vitória mencionou. E aí, através disso, é possível criar uma infraestrutura mais sólida e alavancar o desenvolvimento econômico e social no nosso país. Ei, pessoal, por hoje é só.